Quero saudar a todos, particularmente em nome do Dr. José Modesto Passos, eminente magistrado aqui da capital de São Paulo, hoje assessor da presidência da Ação de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Renovo ainda uma vez o meu agradecimento ao Dr. Francisco Raimundo e agradeço muitíssimo a presença dos demais registradores da capital de São Paulo aqui presentes, ao Dr. Francisco em particular por efetivamente incentivar este projeto. É um projeto, por assim dizer, para utilizar a expressão mais ou menos na moda, de educação registral continuada. A ideia é efetivamente de nós darmos um texto básico, permitir que esse texto, que já está divulgado no site da ARISP, possa ser acessado e conhecido com antecipação. E depois aqui fazer algumas glosas, alguns comentários. Em primeiro lugar, com o efeito de esclarecer alguns pontos, porque o escrito nem sempre consegue aclarar suficientemente aquilo que se quer expressar. E, de algum modo, permitir também, porque o meu projeto sempre foi de ir fazendo um livrinho dessas coisas, corrigir algumas deficiências que são quase inevitáveis nos textos escritos, como também na linguagem oral. Isso é uma forma, portanto, de preparar um livro. E, mais uma vez, também é preciso marcar um ponto que sempre esteve presente em corte para mim, que é a preparação de estudos para aquela gente muito boa, que eu tenho chamado aqui de tabeliães de aldeia, os registradores de aldeia, que nem sempre têm acesso, embora intelectualmente muito preparado, à documentação que nós temos nos centros de maior expansão econômica. De modo que é uma forma de nós também resgatarmos socialmente um contato com esta gente muito valiosa, com quem eu tenho travado um produtivo conhecimento, digo mais, um afetivo conhecimento por todo o Brasil. Aproveito também, peço licença ao Dr. Francisco Raimundo, para renovar a minha saudação à desembargadora corregedora geral do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, que incentiva muitíssimo a esse trabalho, e a quase ministra Patrícia Madeira, minha querida colega da Magistratura do Trabalho, já hoje aposentada e estimada amiga, que tem também contribuído bastante para a divulgação e, sobretudo, para empolgar esta sequência de aulas e de escritos. O texto que hoje vai ser comentado e glosado é o registro sobre registros número 2. Como provavelmente todos sabem, mas não custa aqui indicar para que eventualmente alguém que ainda não o saiba de logo conheça a circunstância, esses textos são publicados no site da ARISP. Então, se clicam ali na matéria registro, sobre o registro número 18, que foi publicada ontem, vão lá, na parte final do que foi publicado ontem, encontram-se os links correspondentes aos artigos anteriores. O de hoje é registro sobre o registro número 2, que ali se encontra também. Muito bem. Vamos, então, começar a exposição de hoje. Desde que o conceito de princípio, tal adotamos já na primeira aula. E qual era o conceito que nós adotamos na primeira aula? Foi o conceito clássico de princípio, que nós vamos voltar a repetir, e que abrange as causas, as condições e as ocasiões. Então, voltando aqui. Desde que o conceito de princípio, tal nós o adotamos, não seja recortado ideologicamente pela contemporânea proposta positivista, que o toma ao modo de uma, de fato, pouco menos que arbitrária norma elástica, eu vou já explicar isto. Terminaremos em concluir que a célebre paramétrica divisão dos princípios hipotecários ou registrais, elencados por Jerônimo Gonçalves, ficou decerto a meio caminho do muito que pode incluir-se neste âmbito principiológico do direito registral. Então, vamos explicar um tantinho esse parágrafo que está um pouquinho largo.
havia até durante boa parte da história do pensamento jurídico uma adesão com maior ou menor fundamentação, com maior ou menor coerência, maior ou menor vitalidade aos princípios que nós hoje poderíamos dizer princípios da lei natural, princípio do direito natural, princípio da natureza das coisas, como quer que queiramos chamar isso. Isso antes mesmo do advento do cristianismo, cujo pensamento, cuja doutrina deu muita relevância e deu, sobretudo, muita força fundacional para esses princípios. A partir do Renascimento e da Idade Moderna, isso foi sendo destruído a pouco e pouco, e até que tivemos o surgimento no final do século XIX, início do século XX, e perdurando durante larga etapa do século XX, do positivismo normativista, sobretudo nessa versão normativista keynesiana. Isso, quando advém a Segunda Guerra Mundial, se torna claro, e eu, salvo engano, mencionei isso na nossa reunião passada, em relação ao Tribunal de Nuremberg, se torna claro uma situação difícil de resolver. Como aplicar a lei posta para punir criminosos de guerra quando esses delitos não estavam previstos na legislação anterior? Eu não mencionei esse fato, mas vale a pena referir um episódio que é emblemático. Quando Kelsen sai da Alemanha nazista e vai para os Estados Unidos, fugindo dos horrores do nacionalsocialismo que estava sendo implantado na Alemanha, ele, ao chegar a Nova York, é indagado pelos repórteres se ele achava que o sistema dele ainda se justificava. Ele manteve a posição normativista, mas manteve dizendo assim, eu sou obrigado a reconhecer que o nazismo aplicou leis que formalmente estavam adequadas, ou seja, eram regulares, porque estavam de acordo com o sistema que ele mesmo havia proposto. Isso, de fato, digamos assim, uma certa contradição vital, ou seja, ele foge do lugar em que ele sustenta a justiça, que para ele é um elemento meramente formal daquilo que está sendo aplicado. Ora, o que ocorreu com o Tribunal de Nuremberg, por assim dizer, só para tomar uma figura gráfica do ponto de vista histórico, foi efetivamente a destruição plena da ideologia normativista, do ponto de vista teórico. E era preciso encontrar alguma coisa que substituísse, mas alguma coisa que substituísse e que não era propriamente a volta ao sistema anterior, porque se havia perdido muita coisa nesse meio tempo. Não era tão simples restaurar algo que estava profundamente vinculado à cristandade, sobretudo à cristandade medieval. Diante dessa circunstância, foi preciso encontrar fórmulas, alguma coisa de compromisso que ficasse a meio caminho. E daí surgiu essa história, contemporaneamente muito, muito estimada, que se tornou praticamente lugar comum hoje, né, no pensamento teórico. Todo mundo que fala em princípio pensa que é só isso, de tornar o princípio como uma espécie das normas, ou seja, distinguindo-se apenas das regras pela maior elasticidade dos princípios. Então, na verdade, princípio para essa postura, que continua sendo de algum modo positivista, um positivismo mais brando, mas ainda positivista, os princípios são simplesmente algo que, de algum modo, com maior ou menor extensão, se deduz da própria ordenação positiva, mas com mais elasticidade do que as regras. Por assim dizer, as regras consistem em aplicar tudo ou nada, e os princípios, digamos assim, mais ou menos, vamos ajeitar. O resultado tem sido criticado muitíssimo, todo mundo sabe disso, porque vira uma guerra entre regra e esse principialismo aberto que nós estamos vivendo. Então, porque não se reencontrou a fundamentação objetiva e metafisicamente sustentada que ocorria em tempos anteriores. Bom, em todo caso, nós tivemos aqui o surgimento dos princípios hipotecários ou registrais, que foram elencados por esse autor espanhol, Jerónimo González, e que teve um papel importante nessa matéria pelos motivos que adiante vamos ver. Fala-se em princípios hipotecários, eles são sinônimos, esses termos, princípios hipotecários ou princípios registrais. A razão é histórica, a razão é que os registros surgiram
fomentados, na verdade, pela necessidade de resolver o sistema das hipotecas. E por isso se adotou a palavra hipoteca como uma espécie de sinédoque para abarcar o conjunto dos princípios registrais. Vamos avançar. Para já, há um complicador evidente nesta matéria. É que o termo direito é análogo. O que é? Vamos parar um pouquinho aqui para dizer algo que todo mundo sabe, mas não custa que todos nós repitamos isso. Os termos, quanto à sua significação, podem ser de 3 ordens. Um termo unívoco, um termo equívoco ou um termo análogo. Esses são os 3. Univocidade, equivocidade ou analogia. Um termo é unívoco quando tem um só sentido. Flausilina Araújo dos Santos é um termo complexo unívoco. Gercé Rodrigues da Silva é um nome também unívoco. Francisco Raimundo, nome unívoco, e assim por diante. Todos nós aqui, os nossos nomes, provavelmente, a não ser que haja algum José da Silva, que já a questão muda um pouco de figura, temos indicações unívocas. A Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo é um termo unívoco, significa uma só realidade. Os termos equívocos correspondem a realidades totalmente díspares. Então, por exemplo, um termo como manga. Manga significa uma parte do vestuário, de uma peça de vestuário, mas também significa uma fruta. O termo cravo significa coisas totalmente díspares. O antecessor do piano, a afecção da pele, o condimento do doce de abóbora, o prego, fala-se o cravo da cruz de Cristo, e a flor, não é? Também. Totalmente díspares, uma mesma palavra, significando realidades que frequentemente têm de comum, quando muito, a corporeidade, o ser e a corporeidade. Finalmente, há uma classificação relativa aos termos análogos. Esses termos análogos ficam, por assim dizer, como um ponto médio entre os unívocos e os equívocos. Ou seja, eles têm em parte um elemento comum muito próximo, e em parte são diversificados. Por exemplo, de analogia, o adjetivo sadia. O substantivo ser. E também o nosso substantivo direito. Veja que nós podemos utilizar essa palavra direito, e assim nós a usamos na linguagem frequente em muitos significados. Então, alguém diz assim, olha, eu tenho o direito de sentar-me aqui nesta mesa. Querendo dizer que tem uma faculdade, possibilidade de agir deste modo. Aí alguém dirá, não, mas o direito brasileiro proíbe o homicídio. E quando está dizendo isso, já não está se referindo a uma faculdade. Usa a mesma palavra direito para significar a lei. O outro diz assim, nós estamos reunidos nesta sala para estudarmos direito registral. E aqui o que nós estamos cuidando não é da lei. Estamos estudando direito registral, não estamos estudando a lei. Só, por acaso, fazemos uma referência aqui ou ali à lei brasileira. Aqui a palavra direito significa ciência. Por outro lado, se andamos na rua e verificamos certos fenômenos, por exemplo, fila de ônibus, as pessoas cumprindo determinados hábitos que nós encontramos como hábitos de alteridade, hábitos jurídicos. Nós dizemos, isso é um fato social. E, finalmente, nós dizemos assim, olha, tal coisa não é direito. Querendo dizer que isso não é justo. Muitas vezes, olha, isso aqui não é direito que se faz. Isso, a palavra direito significando justo. Então, nós temos aí 5 sentidos, ao menos, para a palavra direito. Direito como lei, direito como fato social, direito como ciência, direito como faculdade de agir e direito como justo. A res justa, que desde o direito romano, ao menos, que desde o direito romano, é o que se chama de prius analógico. O que é o prius analógico? É o sentido principal, é o sentido nuclear da expressão direito. Quer dizer, aquele sentido comum que se empresta aos demais e que é a razão de ser da atração desses significados analógicos. Ou seja, a lei só se chama direito porque ela é o caminho para o justo. O estudo da ciência do direito só se chama direito porque se pretende estudar o justo. Por mais que, ultimamente, nós temos visto, lamentavelmente, nos nossos cursos de direito pelo Brasil afora e no mundo inteiro, que os cursos de direito se dedicam agora a estudar leis.
em vez de estudar propriamente o direito. Quem passou, como eu passei, por 3 mudanças totais do Código de Processo Civil, muitos dos senhores passaram por isso também, acho que compreende bem de perto por que não se pode entender o direito como lei. Que o direito tem que ser algo mais do que a lei, porque eu me formei na Faculdade de Direito em 1973, em dezembro, e no dia 1º de janeiro de 74, mudou o Código de Processo Civil. Se eu tivesse me formado em lei, eu teria rasgado o diploma naquela ocasião. Então, não é bem isso, portanto. Então, temos o prius analógico desse termo direito é a res justa, a coisa justa. E nós temos, embora isso não seja muito utilizado, doutrinariamente já havia sido exposto aqui no Brasil no final da década de 80, em um dos congressos do IRIB. Mas isso acabou, enfim, não empolgando muitos dos estudos, mas nós podemos falar, efetivamente, em uma res justa registral, ou seja, a res certa registral, res certa registral. O que acontece? Quando alguém deseja praticar um ato no registro, seja uma averbação, uma inscrição propriamente de registro sentido estrito, e pede essa providência, o que se deseja é efetivamente a coisa justa a realizar-se naquele caso concreto. Pode ser que seja o registro ou a averbação, pode ser que seja o indeferimento dela. Nem sempre nós nos damos conta que essa decisão concreta consiste em um justo concreto, em uma coisa justa. Que, na verdade, na parte que nos interessa é a res certa, ou seja, a coisa certa, a coisa que se contempla pela segurança jurídica, nós vamos ver isso nas aulas adiantes, segurança jurídica, que, de algum modo, corresponde a um justo, chamemos assim, um justo estatístico. Mas, então, existe um direito registral no sentido de justo registral, como existe também a norma registrária, a faculdade de agir registrário, ou seja, o registrador tem uma faculdade, mais que isso, é um dever de qualificar os títulos. É a faculdade dele. Como alguém tem o dever, ou a faculdade, perdão, o direito de protocolizar um título, de aceder ao cartório para deixar. Isso é um direito registral. Está previsto na normativa registral. E, finalmente, a ciência dos registros, estamos tentando fazer isso aqui, o fato social dos registros. Aliás, o fato universal dos registros, por mais que tenhamos ouvido nos últimos tempos, expressões até de altas autoridades jurídicas dizendo que cartório é uma invenção do direito brasileiro. Como sabem, já ouviram essa frase. Isso é um fato social universal. Bom, então, esse é o primeiro complicador. A palavra direito não é unívoca. Então, nós temos que tomar cuidado quando falamos de princípios do direito, porque depende, muitas vezes, do sentido que nós estamos adotando especificamente para o termo direito, descobrir de que princípios nós vamos cuidar. Isso projeta, portanto, um campo muito amplo de considerações. Não nos esqueçamos, com efeito, que, segundo o conceito aqui perfilhado por nós, princípio é aquilo de que, de qualquer modo que seja, uma coisa procede. Teríamos, pois, de pensar nesse domínio registrário, nos princípios como causa, condição e ocasião da coisa justa registral. Eu, a propósito disso, de causa, condição e ocasião, dei exemplos na nossa reunião passada, e eu aproveito para lembrar a todos que o vídeo continua disponível no site da ARISP. É possível acessar esses vídeos anteriores. Então, teríamos, pois, de cogitar nesse domínio registrário dos princípios como causa, como condição e ocasião, da coisa justa, da normativa, da faculdade de agir dos registros, etc. E tudo isto ainda sob a tríplice perspectiva dos princípios entitativos, ou seja, do próprio ser, os princípios da ordem prática, tanto do agir quanto do fazer, e dos princípios do conhecimento, o princípio gnoseológico. Então, veem que, em rigor, se nós formos escrever amplamente sobre princípios, teríamos que fazer uma obra muito vasta. E não é para isso, evidentemente, que serve aqui o nosso roteiro de curso, uma coisa mais resumida, como deve ser. Retrocedendo agora um tanto às vistas, ter-se-ia a impressão de que a linha nuclear desenvolvida por Jerônimo Gonçalves, em seu justamente celebrado Princípios Hipotecários, esse é o nome do livro dele, publicado no século XX, na primeira metade do século XX, tenha sido esse livro
e esta linha principal por ele desenvolvida, mais estreitos, na medida em que, confessadamente, esse autor afirmou reduzirem-se os princípios registrais a uma abstração apreensiva de orientações generais ou direções fundamentais. O que é abstração apreensiva? Abstrair é separar. Quando abstraímos alguma coisa, nós separamos uma coisa de outra. Abstração apreensiva significa que nós apreendemos, ou seja, tomamos um conceito mental separando de alguma coisa. E de onde ele separa isso? Ele quer separar os princípios das orientações gerais ou direções fundamentais recolhidas, diz ele, de grupos de preceitos do direito privado. Note, portanto, que o foco que ele indica é exatamente o ordenamento positivo. Ele é um positivista, pelo menos declaradamente se diz positivista, e quer recolher princípios a partir do ordenamento posto. Sua base, portanto, de recrutamento foi expressamente apenas a norma posta. Não por esta proclamada restrição ideológica, entretanto, deixa de ter importância universal a classificação jeronimense, ainda que possa ela ampliar-se em muito. Agora vamos ver esse ponto. É interessante que ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Acho que o livro dele, que é valiosíssimo, diga-se de passagem, comportaria, como eu disse há pouco, uma larga extensão, mas não por isso perde valor universal, como veremos. É que, embora partindo de uma apontada base particular, como ele diz, grupos de preceptos, para alçar os seus princípios, que ele chama de orientações generais, ao plano de um saber científico, e aqui eu vou insistir nessa ideia. Todo saber científico, a ciência é um hábito intelectual, é necessariamente voltado a um objeto universal. Não há saber científico que não seja universal. Há um engano que nós imaginarmos que fazemos ciência com a tratativa dogmática de preceitos de lei. Não é importante isso? É importantíssimo. Eu andei tratando muitas vezes em várias das nossas reuniões sobre o artigo 1071 do Código de Processo Civil. Andei rodando boa parte do Brasil falando sobre isso. Mas isso não é ciência. Aí que está. Isso é um comentário dogmático sobre um ponto particular. Ciência tem que ser universal, tem que ter uma base universal, tem que servir para toda a parte, não pode servir só para o Brasil. Não existe uma ciência brasileira. Essa história de ciência cabocla do direito não existe. Ou o direito é uma ciência universal ou não é ciência. Então nós temos que sempre, volto a insistir, não quero estimular que não se estude o direito posto, é preciso estudar isso, nós temos que aplicar isso, mas isso não é ciência ainda. Voltamos. Ele, embora parta de uma base particular para atingir um saber científico, tem-se aqui que essa base normativa de origem não era verdadeiramente particular. Ele achava que era particular. Ele disse que era particular. E por que não era particular? Porque estava integrada no domínio do ius gentium. O que é o ius gentium no sentido que eu estou aqui a referir? Como sabe, o direito das gentes, ou ius gentium, frequentemente é referido como direito internacional, especialmente o direito internacional público, a que tanto se deve na obra, sobretudo, de Francisco de Vitória, de Salamanca. Mas esse significado é, de algum modo, uma especialização de um conceito melhor acabado e um tanto mais geral, e que, sobretudo, eu recomendo com a leitura da obra valiosíssima, chamada Direito de Gentes, de Santiago Ramírez. Essa obra é preciosa, melhor coisa, a meu ver, que se escreveu sobre direito de gentes, mostrando que, propriamente, o ius gentium, nesse sentido, é algo que tem uma parte de direito posto e uma parte de direito de caráter universal, a lei natural. Eu vou dar-lhes um exemplo aqui. O homicídio, notem bem, o homicídio é uma norma universal. A vedação do homicídio, evidentemente, não o homicídio. O homicídio é um fato universal. E a vedação do homicídio é uma norma de caráter universal. Agora, a pena não. A pena era determinada por ser um misto. Não está em lugar nenhum da natureza dizendo quantos anos deve ser aplicado a um homicídio. De reclusão, ou se vai aplicar a pena de morte, ou se vai aplicar outro gênero de pena. Esta parte é determinação
que tem que atender às circunstâncias locais, à prudência legislativa, às necessidades sociais, etc. Então, aqui nós temos um exemplo aproximado, isso é uma analogia, evidentemente, mas um exemplo aproximado de algo que tem uma base de lei natural e uma complementação de lei positiva, de lei humana. Não resulta da natureza. Mais ou menos isso se passa com o Eugêncio. Existe uma parte do Eugêncio é ditada pela natureza, e a outra, frequentemente, quase como uma realização histórica, uma vestidura histórica, deriva exatamente da operação humana, da ação humana. E, com efeito, os princípios arrolados por Jerônimo Gonçalves respondiam a gerações perseverantes no tempo, gerações que, ao patrimônio da natureza das coisas, fizeram agregar, depurar e aprofundar características que se consagraram à maneira de uma tradição inerente à essência dos registros. Caberia mesmo falar-se com rigor de uma connaturalidade histórica entre certos princípios e a realidade da instituição registral. Isso é importante considerar. Propriamente em relação ao registro, eu me lembro de ter tratado desse assunto há muitos anos atrás, e um dia eu gostaria de voltar a estudar e meditar sobre isso. Quando me indagaram se os registros públicos eram de direito natural. E a resposta não é cômoda, porque ela é complexa. Os registros públicos são uma instituição do ius gentium, ou seja, há uma parte natural e uma parte que é de ordenação positiva. Qual é a parte natural dos registros públicos? Ser publicidade. Ser inscrição. Qual é a parte, digamos, histórica? Bom, isso depende. Qual é a parte determinativa? No Brasil se procede com folho real, em outros países com folho pessoal. No Brasil o sistema é de gestão privada, em outros lugares pode não ser assim. Então nós temos que efetivamente considerar essa distinção na resposta. Há uma parte de direito natural e outra própria de ordenação positiva. E é por isso que se diz que, sob certo sentido, ou com a expressão latina mais adequada, secundum quid, o registro é de direito natural. Secundum quid, não. Ou seja, sob certo aspecto, sim, sob certo aspecto, não. E é exatamente isso que caracteriza o ius gentium. Agora, é justo observar o seguinte: apesar de a vestimenta histórica ser, portanto, um acidente que se junta à natureza das coisas, ela se junta e com a sua repetição, com a tradição, que é algo que, ou seja, com o legado que se vai formando, que se vai gestando, que se vai aprofundando, que se vai depurando, entregando de gerações em gerações, isso dá uma certa connaturalidade, que é histórica, já não é metafísica. O que é da lei natural é metafísico. O que é histórico não é metafísico, mas não deixa de ser connaturalidade. Eu, por exemplo, tenho afirmado há muito tempo que a profissionalidade jurídica dos notários e registradores, que é o caso típico brasileiro, está previsto na lei, como sabem, é um dado de connaturalidade histórica. Isso não pode ser alterado a não ser por uma razão muito profunda. Não há motivo para que nós abandonemos do dia para a noite as tradições em busca de aventura. Ou seja, vamos apanhar um exemplo. Como é que nós educamos as nossas crianças em casa? Em que língua? Tentar educar em português, que eu saiba. Podemos até ensinar uma outra, mas costumeiramente não os ensinamos a falar uma língua que não seja a língua que se vai utilizar. Ou seja, isso faz parte da tradição. Se não fosse a tradição, nós estaríamos sempre reduzidos a voltar ao zero. Se nós não aprendêssemos nada com o legado que nos vem do passado, nós sempre estaríamos começando do zero. E é isso que nós temos que considerar também em relação às instituições. As instituições, elas se fortalecem ao longo do tempo, se vão depurando, elas vão mudando aqui e ali exatamente para retificar, para atender às circunstâncias, muitas vezes, e para melhor cumprir as suas tarefas. Elas não podem ser objeto de, a cada geração, grandes novidades. Agora vamos fazer isto. E depois, se não der certo, paciência. Temos, muitas vezes, feito isso com as crianças, né? Inventaram um novo método de estudo, vamos colocar aqui. Pois, se não der certo, acabamos com a vida de uma pessoa. Essa é a coisa que tem que ser pensada. Por assim dizer, em resumo, o mundo não esperava o nosso nascimento para se revelar bom. Isso já vem de um passado muito amplo. Essas pessoas todas testaram. E o nosso Tobias Barreto, pensador aqui do Nordeste,
dizia com muita razão: as instituições que não são filhas do costume, mas produtos abstratos da razão, não resistem por muito tempo à prova da experiência e vão logo chocar-se contra os fatos. Porque são criações de gabinete e é preciso muita cautela com isso. Mas voltamos aqui. Por meio dessa permanência no desenvolvimento, e isso é que é verdadeiramente a tradição. A tradição é isso, é permanecer no desenvolvimento. Por meio dessa permanência no desenvolvimento histórico, que se permitirá distinguir, de um lado, os princípios registrários institucionais ou suprapositivos. Aí no texto está supranormativos, essa expressão foi justamente impugnada por um grande advogado da Universidade de São Paulo, o doutor Rodrigo Pedroso, que me mostrou o desacerto dessa minha referência. Então, eu pedia que mudassem de supranormativos para suprapositivos. Então, princípios registrados institucionais ou suprapositivos são princípios anteriores e superiores ao ordenamento normativo posto. Em outras palavras, são princípios que orientam a própria instituição normativa. Assim, quando menos, o da segurança jurídica e o da independência da qualificação registrária. Mas não estaria mal incluir ainda o da inscrição e da publicidade. Vamos admitir aqui que nós tenhamos, a partir de amanhã, a instituição de um novo Estado. Contamos uma determinada região que não... uma ilha deserta, e nós vamos instituir um Estado. Vamos criar um registro de imóveis lá. Ora, nós podemos criá-lo de um jeito ou de outro, podemos adotar o fólio real ou o fólio pessoal, voltarmos ao sistema da transcrição, ou preferirmos o sistema da inscrição na matrícula. Mas se nós quisermos criar registros de imóveis, nós temos que algumas coisas garantir. A inscrição é indispensável. Nem podemos imaginar um registro de imóveis sem inscrição. Registro de imóveis sem publicidade é impensável. E, historicamente, registro de imóveis sem independência jurídica é impensável. Então, há certos princípios que são anteriores e superiores ao ordenamento positivo. O legislador o que faz é simplesmente reconhecer a existência natural ou historicamente consagrada desses princípios e, a partir daí, ele legisla naquilo que pode legislar. Esses são os princípios institucionais ou suprapositivos. De maneira que, sem eles, não é possível caracterizar um registro público. Mas, ao lado deles, existem outros, que são os princípios registrais endopositivos. Então, mudamos aí, em vez de endonormativos, falamos em endopositivos, que consistem em abstrações ou deduções a partir da ordem normativa posta. Aqui sim, eu criei uma ordem normativa e posso extrair princípios dela, que são importantes, primeiro, para nos dar a direção, para que queremos, como vamos interpretar outras normas, como vamos aplicar, sobretudo como uma tarefa, portanto, de compreensão, interpretação e aplicação do direito. Então, podemos ter uma visão sistemática, o que se pretendeu com isto. São princípios que estão, por assim dizer, deduzidos ou separados da própria lei, na parte em que essa lei podia criar princípios novos, orientações gerais novas. São extraídos, portanto, da lei, da mera política humana, sem valor universal. Pode ser aqui de um jeito, na Argentina de outro, na França de outro, na Itália de outro modo. Embora possam consistir em direções relevantes para a praxis e a técnica registrais. Por exemplo, eu refiro aqui o fólio real, o ultimamente designado como suposta novidade de turno, princípio da concentração, etc. Categoria expressiva intermédia, portanto, entre esses princípios institucionais e os princípios endopositivos, são os princípios registrais transpositivos, já não transnormativos. Novamente, vamos adotar a crítica adequada que me fez o Dr. Rodrigo Pedroso. Princípios registrais transpositivos são os mesmos princípios suprapositivos que, por ato do legislador, passam a expressar-se no ordenamento normativo particular. Ou seja, eu apanho um princípio institucional. O princípio da inscrição é institucional. Ele é anterior e superior à lei. Mas nada impede que o legislador indique esse princípio na lei, para reforçá-lo, ou eventualmente para dar uma combinação punitiva ou sancionatória. Tomemos de novo o caso do homicídio.
A proibição do homicídio é universal. Ninguém, em nenhuma parte do mundo viu, embora seja possível sempre falar que entre os esquimós havia certos homicídios rituais, mas eram sempre visando ao bem. Eram situações excepcionais em que se achava que aquilo faria um bem para a sociedade. Nunca o homicídio como tal, não instituído, sempre foi vedado como crime. Muito bem. Mas as penas não o são. E, entretanto, o que faz o legislador? Institui uma proibição, a proibição do homicídio no Código Penal. Por quê? Para reforçar e para dar uma pena. Então, da mesma sorte, muitas vezes convém, para não dizer que todas as vezes convém, que um princípio de caráter suprapositivo esteja também na legislação vigente num país, para reforçar esse princípio, para que alguns não percam a noção desse princípio e se torne claro, porque nem todos conseguem avistá-lo. Eu vou dar um exemplo paralelo aqui muito, muito interessante, que, sobretudo, o doutor Flosilino pensa que cairá bem. Por que é que se editou o Decálogo? Se no Decálogo estão indicados preceitos de caráter universal. E a explicação que parece mais razoável, que foi dada ao largo de muitos séculos, era de que havia um forte risco de que as populações perdessem até mesmo a noção desses princípios, desses preceitos universais. Porque nós não perdemos, em hipótese nenhuma, o primeiro princípio sinderético. Esse é absolutamente impossível de ser afastado de todos nós. Agir o bem e evitar o mal. Isso todos nós temos, que é uma necessidade. A vontade está com uma tendência universal e necessária para o bem. Mas, a partir daí, as conclusões que se extraem desse princípio, que é o princípio sinderético, somente nós não a perdemos, segundo se diz, essa expressão latina adequada, utim pluribus, ou seja, frequentemente não a perdemos, ou não as perdemos, mas podemos perder, ou seja, pode dar-se o caso de uma sociedade estar em tal degradação moral e intelectual que até mesmo esses princípios percam. A dar-se crédito à escriturística, que gosta da Bíblia, é a situação típica de Sodoma e Gomorra, em que havia efetivamente o risco de se perder até mesmo esses preceitos universais. Daí, tomamos desse exemplo graficamente para mostrar a importância de que os princípios suprapositivos também ingressem na legislação positiva, no ordenamento positivo. E, neste caso, eles não são princípios endopositivos, eles continuam suprapositivos, mas enquanto estão nas leis, ou seja, sob essa perspectiva, chamam-se princípios transpositivos. Assinale-se o caráter apenas expressional da classificação dos princípios transnormativos ou transpositivos. Ou seja, é meramente expressão, está lá como expressão, porque eles são realmente institucionais. Mas o legislador os recolhe e exprime ao modo verdadeiramente recognoscitivo, ou seja, ao modo de quem reconhece a existência desses princípios. E eles passam a integrar a norma posta, sem com isto, por evidente, decair de seu status natural ou histórico. E aqui dou um exemplo específico para o direito registral. A independência do registrador é um princípio suprapositivo, institucional, e que, no entanto, foi reconhecido de maneira explícita na lei brasileira 8.935, de 1994, no artigo 28, que eu leio aqui, em parte. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições. Isso reforça, aliás, uma expressão, ao fundo uma perífrase de uma expressão que está, salvo engano, no artigo 3º da mesma lei, que diz que os notários registradores são profissionais do direito. Profissionais de direito são aqueles que exercem uma arte liberal, e a arte liberal é a arte livre, portanto, típica de quem tem autonomia, de quem tem independência. Mas, para tornar ainda mais clara essa exigência de profissionalidade, e, portanto, a imunidade da interferência prévia de qualquer órgão superior, ou seja, a responsabilização direta do registrador que se subordina à lei, e não a alguém que interprete a lei. São coisas diversas. Faz constar também no artigo 28 esta nota de independência. Importa sublinhar
que a circunstância de um princípio suprapositivo do registro ingressar na esfera normativa expressa não sinaliza possível mudança de seu caráter, de modo que um princípio institucional dos registros não pode ser afastado ou revogado por lei ou decisão judiciária, sob pena de maltratar-se a onticidade mesmo da instituição, ou seja, o caráter entitativo dessa instituição. Realmente, o grave risco que se corre quando um princípio é suprapositivo e ingressa na legislação posta de um país, ou seja, se transforma em um princípio transnormativo, é que ele seja tratado ao modo de uma simples regra ou de um princípio endopositivo. E quando ele se revoga, imagina-se que se altera, portanto, atinge-se também o princípio que é da natureza das coisas. Isso não é verdade. Mas, praticamente, é frequente isso, especialmente se nós imaginarmos o mundo em que vivemos e as nossas, assim chamadas universidades, os nossos cursos de direito, que são cursos de direito positivo em geral, as revogações das leis parecem que levam de cambulhada todos os princípios universais. Começamos a estaca zero, como se começássemos a estaca zero. Então é preciso essa cautela, evitar a ideia de que ao ingressar na lei, um princípio suprapositivo se transforme em endonormativo, ou seja, por mágica do legislador. Diversamente, a escolha e positivação particular de alguns, tidos por princípios registrais, que a partida são elegíveis, por exemplo, princípio de transcrição, de extratação, de fólio pessoal, de fólio real, até duvidoso que se possa falar em princípio, mas é uma questão de escolha, eu elejo ou não. Nós tivemos agora recentemente a tal eleição do princípio da concentração, criou-se um novo princípio. Muito bom. Esses princípios são princípios, volto a dizer, de escolha livre, ou relativamente livre. Cabe à prudência legislativa, em primeiro lugar, tratar de alçar algumas orientações, algumas diretrizes gerais no próprio corpo normativo. E a função maior, entretanto, é dos doutrinadores. Aos intérpretes é que cabe, de acordo com suas escolhas, caracterizar determinados princípios ou não. O intérprete é que monta um sistema de princípio endonormativo, ou seja, extrai da lei aquilo que lhe parece mais digno de ser alçado à generalidade. Isso é livre, portanto, porque em abstrato essa escolha é indiferente para a caracterização essencial da instituição registrária. De fato, se pensarmos bem, o registro segue sendo registro em 1973, ou mais adequadamente, a partir de 1º de janeiro de 76, quando a Lei 6.015 entrou em vigor. Isso tanto fazia, do ponto de vista principiológico, que se adotasse a transcrição ou fólio real. Pouco importa. O registro cumpria a sua função dos dois modos. Eu não sei se cumpre hoje melhor do que cumpria antes. Provável que não se possa atribuir ao registro contemporâneo, ou seja, depois de 76, uma eventual culpa de um menor acerto do ponto de vista de controle da realidade fundiária. A sociedade também se complexificou, pode haver outras causas. Mas dizer pura e simplesmente, não, mudou e mudou sempre para melhor, é duvidoso. E até é preciso pensar uma coisa, porque eu tenho insistido muito nisso, até sem êxito. Nós estamos com 40 anos de vigência da Lei 6.015, de aplicação da Lei 6.015, sem que nós tenhamos conseguido ainda unificar o sistema de transcrição e matrícula. Ou seja, vem a lei e diz que nós temos que adotar o sistema do fólio real e continuamos com as transcrições aí. E é provável mesmo que com essa prática, em alguns lugares adotadas, de se criar uma matrícula com nome de transcrição, ou seja, poder fazer datilografada em folha solta, uma transcrição, para continuar os antigos livros de transcrições, número 3, que já esgotados, põe à mostra que provavelmente esse sistema não vai acabar nunca. Ou vamos ter que encontrar algum herói, hoje vou fazer isso aqui, algum herói que decrete isso e diga, olha, de hora avante não se vai fazer a verbação a mais das transcrições, senão isso não vai parar. Isso põe em dúvida, pois que esses princípios eleitos ou escolhidos legitimamente, porque nós podemos escolher,
sempre sejam capazes de destruir as realidades anteriores e que sempre venham para melhor. Nem sempre é assim, infelizmente. De modo que a eleição desses princípios livres se faz ao modo possibilístico, ou seja, é possível ou não é possível? Sendo possível, é ótimo. E em boa e esperançosa hipótese, eles devem sujeitar-se à realidade histórica e circundante. Nós nem sempre temos tomado esta cautela. Às vezes fazemos leis que são muito... não é coisa nova e nem é coisa para o direito registral só. Eu já mencionei em outras oportunidades essa obra valiosíssima de Francisco José de Oliveira Viana, As Instituições Políticas Brasileiras, que ao meu tempo da universidade era uma obra lida pelos estudantes. Hoje, infelizmente, desapareceu, ninguém mais lê esse trabalho. E eu vou contar aqui, antes de encerrar essa aula, uma coisa interessante. Um outro livro do Oliveira Viana, que teve um papel extraordinário nessas instituições, o primeiro livro que eu me referi, ele fala do marginalismo das elites políticas e no idealismo utópico. Nós criamos leis aplicáveis, por exemplo, à Nova Zelândia, à Austrália, mas não aplicável ao Brasil. Leis feitas em gabinetes e quase sempre copiando modelos estrangeiros. Frequentemente era assim dizer. E um certo idealismo utópico, de colocar liberdade com L maiúsculo num decreto, no dia seguinte a liberdade está instaurada na lei. Eu ouvi há tempos atrás, por exemplo, um presidente da República, algumas décadas já, ou pelo menos uma década, dizer que ia acabar com a criminalidade do país porque estava proibido o uso de arma. E eu me lembro que fiz uma brincadeira, não sei se de bom gosto ou não, quase sempre a gente gosta das próprias brincadeiras só pelo fato de as ter feito, né? Mas eu disse, olha, é capaz de acabar com a criminalidade mesmo, porque os bandidos vão morrer de dar risada com essa proibição de não usar armas. E foi o que aconteceu, os bandidos continuam usando armas do mesmo modo. Ou seja, não adianta colocar uma proibição na lei, não adianta colocar liberdade com L maiúsculo na lei ou igualdade com I maiúsculo, se a realidade não comportar essas aplicações. Essa é a coisa. Mas eu, num outro livro, eu fiz uma experiência interessante. Quando foi aprovada aqui no Brasil a emenda constitucional número 45, em dezembro de 2004, eu assisti a todo o processo, a parte final em que essa emenda foi votada, porque eu tinha um interesse particular, que era na verdade era um desejo, né? Não passou de algo absolutamente sem vontade efetiva, porque eu estava só rezando para que não fosse aprovada a emenda, porque eu queria manter a existência do antigo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Eu achava um tribunal que funcionava muito bem, achava que era inconveniente unificar em uma massa tão grande de magistrados como é o Tribunal de Justiça. E o que me surpreendeu nessa votação é que, com todo respeito, os congressistas, àquela altura, estavam votando os processos de costas. Estavam em rodinhas conversando e o presidente convocava da mesa, como votam, artigo tal, de acordo, era assim a coisa. Então, quando isso foi aprovado, no dia seguinte, isso foi uma sexta ou quinta-feira, no dia seguinte ou na semana seguinte, eu tive uma sessão do Tribunal da Alçada Criminal e o meu livro, O Idealismo na Constituição, do Oliveira Viana, está encadernado, novinho, e, portanto, dá a impressão de livro recente. Eu abri e li um texto do Oliveira Viana. E eles imaginavam, os meus colegas, que eu estava me referindo exatamente a uma descrição do que estava sendo votado na emenda 45, do jeito que foi votado. Quando não, isso vem desde o tempo que Oliveira Viana se queixava do parlamento republicano, da Primeira República ainda. De modo que nós temos esse problema. Às vezes as normas não se ajustam à nossa realidade histórica e circundante. Nós estamos vivendo hoje aqui, por exemplo, o problema da usucapião, chamada usucapião extrajudicial administrativa. Acho que do ponto de vista de doutrina, ou de uma tentativa de dogmática, por assim dizer, foi interessante porque aproximou registradores e notários para um debate muito fecundo. Isso tem sido muito interessante. A discussão sobre ata notarial, ou sobre a eficácia da prenotação, as duas empolgaram efetivamente nos últimos tempos nesses debates. Agora, do ponto de vista de aplicação, outro dia achei interessante, acho que ontem,
apareceu um cartório aqui do interior de São Paulo, fez uma festa, publicou no Facebook, está renovando, acho que é até anúncio mesmo, que ele, enfim, se registrou a primeiros do Capião. A lei já está em vigor desde março. Aquilo que nós supunhamos, o que o legislador supunha, que seria uma imensa correria, avalanche de pedidos, não houve. No Brasil inteiro não houve. E talvez para que isso ocorra, já se costuram aí, ou se consertam interferências administrativas judiciais para contrariar o texto da lei, como forma de tentar fazer com que se aplique esse dispositivo do 1071. Mas o que é isso? É não observar a realidade circundante, muitas vezes, ou a realidade histórica. São essas aventuras que são muito boas no papel, são excelentes a portas fechadas dos gabinetes, mas que não têm a ver com o nosso Jeca Tatu. Há um texto, eu não saberia aqui de memória repetido, e eu não vou arriscar fazê-lo de maneira mutilada, em um livrinho magnífico escrito sobre um ditador chileno, Balmaceda, pelo Joaquim Nabuco, em que ele fala, na página 15 desse livro, para quem eu tenho, na página 15 desse livro, ele fala sobre a política silogística, que é exatamente isso, uma política silogística. Ela não se aplica à realidade. Eu crio uma política, isso vai acontecer assim, sabe? Isso aqui não se aplica à realidade, ela é puramente imaginária. Muito bem. Essas eram as observações preliminares sobre esse tema que nós vamos tratar, e na nossa próxima reunião, portanto, na quarta-feira que vem, nós vamos fazer isso habitualmente, todas as quartas-feiras, às 10h30. Nós faremos a exibição pela internet da nossa próxima aula, e vamos tratar, então, dos princípios hipotecários. Qual o número deles, quais as suas variações, e começaremos o exame do princípio da segurança jurídica, que, como se diz, por ser a finalidade do registro, curiosamente, é o primeiro a ser examinado. Eu quero renovar aqui aos presentes, e em particular ao doutor Francisco, a doutora Maria, que, por assim dizer, fica aqui indicada como toque ateniense das nossas reuniões, aos meus amigos registradores de São Paulo, aos queridos estudiosos que já se reúnem comigo há bastante tempo, e ao doutor Josué Modesto Passos, meu assessor, para a vaidade minha, na seção de Direito Público, os meus agradecimentos. E não deixar de referir mais uma vez o meu agradecimento a esta equipe técnica valiosa, sem cuja competência e sem cujo apoio não seria possível nós realizarmos estas nossas reuniões. Eu realmente quero reconhecer publicamente a excelência do trabalho que vem prestando. Muito bem, muito obrigado e, se Deus permitir, na semana que vem nos vemos. Muito obrigado. Então, até a semana.